Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Erro fatal. Uma médica de 61 anos é morta por policiais militares em Cascadura, zona norte do Rio. Andréia Marins Dias tinha acabado de sair de casa, da casa dos pais, quando foi atingida pelos disparos. A suspeita é que os PMs teriam confundido o carro dela com o de bandidos, isso durante uma perseguição. A Polícia Militar informou que os agentes foram afastados das funções e que instaurou uma sindicância interna para apurar mais detalhes do crime. Imposto de renda. O contribuinte terá pouco mais de 2 meses para acertar as contas com o Leão. O prazo para a apresentação da declaração vai de 23 de março até 29 de maio. Este ano haverá um lote especial de restituição para contribuintes que têm dinheiro a receber, mas não sabem. Lembrando que a isenção para quem ganha até R$5.000 e a redução do imposto para quem ganha até R$7.350 só valerão a partir do ano que vem. Linha dura contra juízes cometerem crimes. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou que infrações graves cometidas por magistrados sejam punidas com a perda do cargo e não mais como era feito até agora, com a aposentadoria compulsória. Com a decisão, os juízes e desembargadores ficarão sem salários. A ação deve ser aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, que a gente conhece pela sigla CNJ, e o caso julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Guerra sem fim. O conflito do Oriente Médio entra na 3ª semana e sem perspectiva de cessar fogo. O presidente americano Donald Trump voltou a pressionar os países europeus para ajudarem os Estados Unidos a patrulhar o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do gás e do petróleo do mundo. Hormuz está bloqueado pelas forças do Irã. Reino Unido, Alemanha, Grécia, Itália e Austrália já afirmaram que não concordam. Vamos agora saber os detalhes com os nossos repórteres dos temas que estão trabalhando. Gustavo Santiago. Médica de 61 anos morre após ser baleada dentro do próprio carro em Cascadura, na zona norte da cidade. A polícia investiga se o veículo dela pode ter sido confundido com o de suspeitos que eram perseguidos na região. Júlia Cabreiro. Em nova fase da Operação Rastreio, Polícia Civil busca desarticular quadrilha responsável por fraudes bancárias a partir de celulares roubados. Maria Vitória Lima. Receita Federal anuncia novas regras para o Imposto de Renda 2026. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, Sidney, hoje vamos falar sobre bueiros inteligentes, né? Um sistema simples e inovador que pode ajudar a manter as cidades limpas e livres de bolsões d'água e ruas alagadas. É uma boa pauta, já funciona no município brasileiro, mas não tem no Rio de Janeiro e nem nenhuma cidade que conheçamos aqui no nosso estado. Hoje é o dia da conscientização sobre as mudanças climáticas. A data chama atenção para pensarmos um pouco mais sobre a necessidade de ações urgentes para conter o aquecimento global. Nós queremos saber o que você tem feito para minimizar o impacto da poluição e ser mais sustentável, hein? 980-18-8880 é nosso número, 980-18-8880. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney Barrocas, família Tupi. Hoje à noite terá muitas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva. Amanhã, terça-feira, o dia será de céu parcialmente nublado, sem chuva no município do Rio e em quase toda a região do Grande Rio, exceto na Baixada Fluminense, que pode ter um volume bem pequeno de chuvisco isolado. A temperatura aumenta um pouco e a máxima pode chegar aos 32 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para as regiões do estado do Rio de Janeiro. Maravilha, nós vamos para o intervalo agora. Quero aproveitar, o Thiago Souza comentou comigo lá de São Gonçalo que o nosso ouvinte, que mobiliza todos os moradores ali da região, está super agradecido que eu citei aqui, o Rei da África, dizendo, ó, a gente continua aqui, feliz da vida que você citou a gente. Pô, imagina, é o mínimo. Então, para o Rei da África e todo o povo lá que nos ouve em São Gonçalo, muito obrigado pela audiência. Boa noite, família Tupi. Está no ar.
Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para você. Amaciante concentrado Downy 500 ml 9,98. Sabão em pó Tixan 2 kg e 200 20,90. Café Pimpinela Golden 500 gramas 28,85. Açúcar Caravelas 1 kg 3,29. Óleo de soja Vitalive 900 ml 6,77. Mega Box Avenida Brasil 9.561 Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Mega Box, muito por muito pouco. Dia 5 de abril no Qual Stage, Lynyrd Skynyrd, pela primeira vez no Brasil. Lembra de mim. Dia 11 de abril, Ivan Lins com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h11. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E o Doutor Consulta chegou a Tijuca com consultas e exames para toda a família. Agende em drconsulta.com/Rio. Responsável técnico Tim Honho, CRM 121152. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre as vias expressas, sobre a Zona Oeste, a Zona Sudoeste, mas agora começamos pelo trânsito na Zona Sul. Como é que estão as coisas por aí, Paulo Lage? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Semana começando bem complicada pelo entorno da Lagoa. Dentro do Rebouças tem acidente entre utilitário e carro. Está ocupando 2 faixas nesse momento da segunda galeria para quem vai em direção ao centro, que complica bastante o trânsito no entorno da Lagoa. Borges de Medeiros ainda com trânsito muito ruim a partir do acesso pela Mário Ribeiro. Mesmo está acontecendo lá nesse Praça Pessoa, com a lentidão começando a partir do Forte do Cantagalo. Portanto, evite o entorno da Lagoa neste início de noite de segunda-feira. Melhor seguir pela Orla da Pimoreira, Vieira Soto e também a Francisco Otaviano, melhores condições até o momento. Quem está por Laranjeiras, Roteiro Machado. É grande a movimentação seguindo para o centro do Rio, melhora mais à frente pelo viaduto Engenheiro Noronha e também no acesso para o Santa Bárbara. A Aterro do Flamengo e Estado de Botafogo tem pistas livres até o momento. Atenção lojista, tenha os lubrificantes da Total Energizial em sua loja. Ligue para 2156-2424 que a Lubsmart irá até você. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder.
Muito bem, Tiago Souza também está aqui. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, trânsito está complicado na Barra da Tijuca por conta de uma ocorrência policial. Uma faixa da Avenida Ayrton Senna está ocupada no sentido linha amarela, na altura ali do Giro do Cebolinha. Ainda falando ali da Barra da Tijuca, Sidney, trânsito parado na Avenida das Américas até a Avenida Ayrton Senna. As avenidas Jornalista Tim Lopes, Luiz Carlos Prestes, Juan Manuel Franjo e também a José Silva Azevedo Neto apresentam ali trânsito parado também. Sidney, bastante complicado essa volta para casa para quem precisa ali trafegar pelas vias ali da Barra da Tijuca, Sidney. Maravilha, muito obrigado, Thiago. Você sabe, Barrocas, que o Fangio é o maior piloto da história da Argentina, né? Argentina. O Romulo, Fangio. Ele corria daquele tempo com das baratinhas, né? Usava aquele capacete assim que parecia de aviador, né? E ele era um trépido piloto. Hoje não, já há algum tempo nós o homenageamos aqui. Mas na Argentina tem muito mais homenagem. Então há uma gentileza, uma reciprocidade da nossa parte também, um carinho com Los Hermanos, que o Fangio merecia, um grande piloto dos primórdios. É assim, o ídolo, né, de de vários pilotos brasileiros, inclusive. Inclusive, lembrando que com o tempo nós fomos aqui colecionando grandes campeões, né? O Fittipaldi é um exemplo, o Pátio outro piloto também, O Fangio é da época que o piloto era mais importante do que o carro, né? E naquele tempo, é igual a bola pesada pro futebol, né? Naquele tempo o volante era um negócio assim, você tinha que ter uma força na mão brutal, porque esses carros automáticos vieram muito tempo depois, né? Então hoje em dia são carros de alta tecnologia, né? Com tanta coisa diferente que a cada disputa, tanto na Indy como na Fórmula 1, eles sofisticam os automóveis. 18h15. Jornal da Tupi. Informação. Vamos agora à participação ao vivo na abertura deste bloco de Gustavo Santiago. Tudo bem, Gustavo? Fala da onde, hein? Oi, Gustavo, me ouve não? Vamos fazer um contato com ele aqui, ver se já está na ponta da linha, né? Vamos botar aqui na agulha. O Barrocas, o Gustavo está cobrindo essa reportagem do dia hoje. Trágico, é um né? caso triste dessa médica, né? Sendo da casa dos pais, uma médica, e normalmente o médico ajuda tanto a salvar vidas, né? Um trabalho tão bonito, um trabalho tão especial, e ela foi vítima, né? Pelo visto de uma grande confusão por parte dos policiais, mesmo assim eles foram afastados. A suspeita é de que os PMs estavam perseguindo, né, um grupo de criminosos, e o carro seria parecido, seria igual. E aí a Andréia Marins Dias, de 61 anos, acabou atingida e morreu, infelizmente. Um caso muito trágico, né? Muito triste. A Polícia Militar informando, né, Sidney, que os agentes foram afastados das funções e que vai instaurar uma sindicância interna para apurar esse crime, né? Isso, vamos ver se bate exatamente isso. É a informação que tínhamos antes de começar o jornal. Vamos ver agora ao vivo. Gustavo Santiago, tudo bem? Boa noite. Ele está na ponta da linha nos dois momentos, mas por alguma razão aí não fizemos a conexão, né? Vamos assistir um pouquinho, porque vamos ver se a gente muda aqui de canal, né? Tá no 2, a gente coloca no 1 e ver se a gente consegue colocá-lo, porque ao vivo é sempre melhor, né? Ele atualiza, conversou com autoridades e tudo, faz levantamento. Não é a primeira vez, rua, né? Que a polícia se confunde, né? Não é, às vezes, um horário noturno também, a polícia tá perseguindo um carro. É por isso que há muita polêmica em relação a essa questão de atirar. Né? Muita gente fala que não é para atirar, não é por pena do bandido, porque muitas vezes, o carro, você vê que é um carro roubado, que tem criminosos atirando, mas dentro do carro às vezes tem um refém. Pode ter então um refém. A recomendação é não atirar, ou então atirar no pneu para depois ter a abordagem, né? Não é uma decisão fácil. Quem está à distância, né, normalmente defende, atira, tem que atirar mesmo, porque é uma oportunidade, mas pode acontecer um caso como esse. Vamos ver se a gente retoma o contato agora. Gustavo Santiago, nos ouve não? Boa noite. Boa noite para você, boa noite. Direto. Gustavo, nós chamamos 2 vezes, não estávamos com conexão, mas agora você está com uma falha no áudio, aí não vai ter como ouvir. Dá para tentar uma terceira vez, Joãozinho? Você acha, João Tavares? Tentar mais uma? Vale a pena. Peço a paciência do ouvinte do Tupi. Vamos ver se não dá, né? Então vamos esperar um pouquinho. Vamos para o intervalo e já voltamos, viu? Daqui a pouco eu tento o Gustavo de novo. Quer ouvir informação? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Vem aí o Circuito Agro Rio, etapa Rio de Janeiro, de 26 a 29 de março no Rio Centro, com César Menotti, Fabiano, Eduardo Costa e Zezé de Camargo. E ainda, exposição e competição de gado Nelore, Manga Larga Marchador, Fazendinha, feira de negócios, palestras, artesanato e programação infantil. Ingressos em ingresse.com. Saiba mais no Instagram caminho.agrorio. Patrocinador oficial Prefeitura do Rio. Produção Excess. Realização M4 Produções. Fala Nação. Quinta-feira, 20 horas, o Mengão enfrenta o Remo no Maracanã em busca de mais 3 pontos no Brasileirão. Contamos com a sua presença para jogar junto e apoiar os 90 minutos. Ingressos a partir de R$20 para quem é Nação Maraca 1. Acesse agora ingressos.flamengo.com.br e garanta o seu. A maior torcida do mundo faz a diferença. Acesse agora ingressos.flamengo.com.br e garanta seu lugar. A maior torcida do mundo faz a diferença. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio iniciou a segunda fase da imunização contra a bronquiolite em crianças menores de 2 anos com comorbidades. A proteção é feita com dose única e está disponível nos postos de saúde e supercentros cariocas de vacinação. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O nível elevado dos juros está levando grupos empresariais médios e grandes a se desfazerem de negócios e ativos imobilizados, como prédios e terrenos, para conseguirem pagar empréstimos e financiamentos. As dívidas das 319 empresas não financeiras que têm ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo cresceram 22% no ano passado. É o resultado da taxa de juros Selic a 15% por um longo período de 9 meses. Com isso, as empresas nacionais vendem ativos e negócios e o capital estrangeiro vai comprando. Isso acontece porque os juros para os financiamentos de empresas nos Estados Unidos, União Europeia e China são menos da metade do que é praticado no Brasil. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Café reforçado pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Melita 28,90. Leite em pó Glória 12,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 13,95. Salsicha Seara 8,97. Mussarela 29,98. Presunto Perdigão 26,98. Mini Chicken 16,98. Margarina Delícia 500 gramas 6,99. Arroz integral Granfino 4,99 no app. Farofa Receita Caseira Granfino 5,99 no app. Limpador multiuso Dona Clara 2,79 no app. Kit Elsev 26,90 no app. Rede Economia. Economia é aqui. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Foi você quem decidiu. A Tupi é a rádio do Rio. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h22. Jornal da Tupi. Informação. Ô Barrocos, eu quero saber agora, que eu fiquei um pouco perturbado aqui, meio grilado. Se o Gustavo não quer entrar, porque eu tô chamando o Gustavo. Eu quero que você chame o Gustavo, porque eu quero saber se ele vai entrar com você ou não. Vamos fazer esse teste então. Vamos acionar agora Gustavo Santiago. Tá me ouvindo, Gustavo? Ouça sim, Barrocas. Boa noite para você, boa noite para o Sidney, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Eu tô falando nesse momento do Instituto Médico Legal, aqui no centro do Rio de Janeiro, porque a médica de 61 anos que morreu após ser baleada dentro do próprio carro
carro em Cascadura, na zona norte do Rio, veio para cá. O corpo dela foi trazido aqui para o IML. A polícia investiga se o veículo dela pode ter sido confundido com o de suspeitos que eram perseguidos na região. A vítima é a ginecologista e cirurgiã geral Andréa Marins Dias, de 61 anos. Segundo a polícia militar, ela estava na rua Palatinado quando foi atingida pelos disparos. Os policiais do batalhão de Rocha Miranda disseram que faziam buscas por um grupo suspeito de praticar roubos ali na região, quando os agentes foram informados que encontraram 2 carros e uma moto nas esquinas das ruas Cupertino e Araruna. Os ocupantes teriam fugido e dando início então a uma perseguição. A polícia começou então a dar início a essa perseguição, Sidney, porque os criminosos começaram a atirar contra a viatura. E aí testemunhas contaram que a médica tinha acabado de sair da casa dos pais quando foi baleada. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e apura se o carro de Andréa poderia ter sido confundido com os dos suspeitos, como eu falei anteriormente. Andréa Marins Dias era conhecida nas redes sociais por falar sobre a saúde da mulher, especialmente sobre endometriose, doença inflamatória que afeta milhares de brasileiras. Quando os policiais abriram o carro, viram que não eram os criminosos e sim a médica, e ela já estava sem vida. Ela deixa uma filha e os pais de 90 anos. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio lamentou a morte da médica e manifestou indignação com o caso. Em nota, o CREMERG afirmou que a profissional foi mais uma vítima da violência urbana enquanto exercia o direito de ir e vir. O Conselho também cobrou o rigor das autoridades na apuração do crime e destacou a preocupação com o cenário de insegurança pública que atinge médicos e toda a sociedade. Barroca e Sidney, eu volto com vocês. Obrigado, Gustavo. Essa quebra da lei da vida, né, que vai embora primeiro, quem chegou primeiro, né, os pais com 90 anos de idade, no finalzinho da sua vida, com todo respeito, pode viver mais 5, mais 10 anos, mas enfim, ele certamente começou a se perguntar, por que não eu? O que aconteceu, meu Deus, com a minha filha veio me visitar, antes não tivesse vindo me visitar, um monte de perguntas aos quais eles não têm nenhuma, não é que não tem resposta, também não tem resposta, não tem nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu, né, Barrocas? É uma tragédia, assim, daquelas que, no lugar errado, né, a pessoa certa no lugar errado. Eu sei que muita gente vai falar que é fácil dizer isso do ar-condicionado, do escritório, assim, que realmente é difícil, né, você tomar uma decisão no calor, né, de uma troca de tiros, não é fácil, né, não vamos dizer que é fácil, que não é fácil. Agora, é um erro irreparável, isso aí não há dúvida nenhuma. 18 horas e 26 minutos, agora é a vez da Júlia Cabreiro trazer a sua reportagem. Júlia, boa noite. Boa noite para você, Sidney Rezende, boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial realizaram hoje, Sidney, mais uma fase da Operação Rastreio. O objetivo é desarticular uma quadrilha envolvida em fraudes bancárias, praticadas a partir de celulares furtados e roubados. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje no centro do Rio e em diversos bairros da Zona Norte. A operação também ocorreu nos municípios de São João de Meriti e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com o delegado Victor Arthur Tutman, Sidney, até o momento, um homem foi preso em flagrante com celulares roubados. Esse suspeito pagou fiança de R$2.000 e foi liberado. Ao todo, 6 pessoas foram conduzidas para a delegacia para prestar esclarecimento e as investigações também apuram a participação de 3 funcionários de 2 casas lotéricas localizadas aqui no centro do Rio, que poderiam ter ajudado essa quadrilha. Segundo a polícia, o grupo tinha divisão de tarefas bem definida. Os criminosos compravam os celulares roubados no mercado popular da Uruguaiana, depois invadiam esses aparelhos para acessar aplicativos bancários das vítimas e transferiam o dinheiro para contas abertas de forma fraudulenta. Muitas dessas contas, Sidney, eram criadas com documentos falsos ou em nome de pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua, por exemplo. Eram recrutados e recebiam cerca de R$50 para fornecer dados pessoais usados na abertura dessas contas. Depois das transferências, o dinheiro era sacado e convertido em espécie, o que dificultava o rastreamento do fluxo financeiro. Sidney. Obrigado, Júlia. 18h28. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? Hashtag segue a líder.
Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. É mês do consumidor da Real Pax. De 2 a 31 de março, contrate e ganhe 50% de desconto da telemedicina para o titular por um ano e mais 20% de desconto da segunda mensalidade. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030 236. Planos a partir de 1,50 sem taxa de adesão, sem limite de idade. Assine agora e aproveite o mês do consumidor e ganhe presentes. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236 e contrate Real Pax. Gente cuidando de gente. Café reforçado Pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Melita 28,90. Leite em pó Glória 12,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 13,95. Salsicha Seara 8,97. Mussarela 29,98. Presunto Perdigão 26,98. Mini Chicken 16,98. Margarina Delícia 500 gramas 6,99. Arroz integral Granfino 4,99 no app. Farofa Receita Caseira Granfino 5,99 no app. Limpador multiuso Dona Clara 2,79 no app. Kit Elsev 26,90 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Os maiores comunicadores na melhor rádio do Brasil. Tupi! De segunda a sexta, logo após o show do Antônio Carlos, começa o programa Isabelle Benito. Isso mesmo, gente. Agora tá bonito logo nas primeiras horas da manhã. Às 8 em ponto, eu espero vocês. Informação, trânsito, credibilidade, jornalismo na veia e, se precisar, é dedo na cara. Agora a minha companhia é mais cedo e com mais tempo no ar. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data chama atenção para a necessidade de ações urgentes para conter o aquecimento global. Ouvinte Tupi, o que você tem feito para minimizar o impacto da poluição e ser mais sustentável? Liga pra cá, o WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880, é o tema da pesquisa, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. 1 em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para você. Amaciante concentrado Downy 500 ml 9,98. Sabão em pó Tixan 2 kg e 200 20,90. Café Pimpinela Golden 500 gramas 28,85. Açúcar Caravelas 1 kg 3,29. Óleo de soja Vitalive 900 ml 6,77. Mega Box Avenida Brasil 9.561 Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Mega Box, muito por muito pouco. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... TIM Pré-Chip, 16 GB de internet para acompanhar tudo do BBB. Recarregue agora. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
18h33. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento. Começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. E mais de 19 bilhões de reais em investimentos em ações que melhoram o turismo em nosso estado. Aproveite para viajar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos saber agora como é que está a movimentação do trânsito na Avenida Brasil. Paulo Lage. Estou de volta, Sidney Rezende, agora para falar da movimentação dessa expressa, já com trânsito lento. Para quem vai rumo à zona oeste da cidade, até Bom Sucesso. Mais cedo tinha uma carreta enguiçada nesse próprio trecho de Bom Sucesso. Complica também mais à frente a partir do trecho de Irajá. Vai assim até pelo menos a chegada transolímpica em Deodoro. Na região de Deodoro também tem acidente. O BRT colidiu com um carro na estrada do Camboatá, bem próximo do terminal Deodoro, também complicando a movimentação naquele trecho. Recomendo você, ouvinte, fazer o uso da Rua Uranos para quem vai acessar a Zona Norte, mas à frente Rua Ibiapina sem dificuldades no momento. Melhor, inclusive, comparado com a linha vermelha. A dificuldade acontece até o trecho da cabeceira do Aeroporto Internacional para quem vai rumo à Baixada Fluminense. Faça dos seus fins de semana verdadeiras miniférias e viaje pelas belezas e atrações do nosso estado. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Fluminense, boa noite, Daniela Esperon. Boa noite, Sidney. Um abraço para você, para os amigos ligadinhos aqui no Jornal da Tupi. Sidney, o Fluminense busca voos maiores nesta temporada, né? No momento está ali dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Só que mais do que isso, um bom futebol, né? Há quem diga até que o time do Zubeldia tem o melhor futebol do Brasil atualmente. Mas realmente vem mostrando aí um trabalho consolidado na equipe tricolor. Um time recheado de estrangeiros, né? São 11 no total. E para quem não sabe, Sidney, o Zubeldia só pode relacionar 9 estrangeiros por partida. Então vai ter que ter aí um revezamento da equipe do Zubeldia. Hoje, no CT Carlos Castilho, mais um estrangeiro foi apresentado. O centroavante Castilho é aquele mesmo que fez 2 gols no Flamengo na final da Recopa Sul-Americana, a contratação mais cara da história do Fluminense. Ele é a expectativa do time de gols. Ainda vai se adaptar ao futebol brasileiro, obviamente, ele precisa de tempo, porque a temporada é longa, né, do futebol. Só que ele está acostumado com o futebol argentino, que é um estilo de jogo mais truncado. Então a gente vai ter que ter paciência com ele. Resta saber se o torcedor do Fluminense vai ter essa paciência ao longo do ano. De fato, ele ainda está longe de ser titular nessa equipe tricolor. O John Kennedy vem atuando ali na posição, mas é uma boa perspectiva para o time do Zubeldia. Afinal, tem que botar ele para jogar, né, Sidney? É a contratação mais cara do Fluminense. Valeu? É verdade, mas tá num bom astral o Fluminense. E o Vasco, e, puxa, podia ter dado tão certo ontem, né? Não deixar escapar aquela vitória, né? O empate acabou ficando assim meio um gosto amargo, né? Mas quem vai dar detalhes é o Gabriel Andreso. Alô, Andreso! Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. Após o empate de ontem diante do Cruzeiro em Belo Horizonte, o Vasco tem pouco tempo para se lamentar da atuação ruim da arbitragem e também por ter deixado a vitória escapar nos minutos finais. Isto porque já depois de amanhã tem clássico contra o Fluminense. Entretanto, o resultado de ontem à noite continua repercutindo, já que a diretoria enviou um ofício, um documento à CBF, reclamando bastante da arbitragem de Lucas Paulo Torezin, do Paraná, que, de acordo com o Vasco, deveria ter expulsado um jogador do Cruzeiro no segundo tempo e também deixou de dar 2 pênaltis em favor do Cruz Maltino. Em meio a tudo isso, o Vasco, que chegou a sair atrás do placar em 2 vezes, vencia por 3-2 até os minutos finais, quando tomou um empate definitivo. Seja como for, o jogo contra o Fluminense quarta-feira já é de grande importância, porque o Vasco continua próximo da zona de rebaixamento. E é um clássico, é a oportunidade
para que o time dê a volta por cima e consiga sua revanche da eliminação no Campeonato Carioca, especialmente porque Renato Gaúcho, ex-técnico do Flu, estará à beira do campo mais uma vez pelo Vasco. O volante Thiago Mendes deve voltar ao time no lugar de Barros, que foi expulso ontem e dessa forma está suspenso. E o centroavante Brenner, que marcou um gol na noite deste domingo em BH, é outro que pode figurar na equipe titular, caso o Renato opte pela saída de David para ter um centroavante de ofício na equipe. Ok, Sidney? Ok, mas que é outro astral no Vasco, a chegada do Renato Gaúcho, não resta dúvida, né? 18h38. Agora há pouco o Thiago Souza nos deu uma informação, ele vai atualizar agora que informações novas você tem e sobre o que você quer destacar o nosso ouvinte, Thiago. Exatamente, Sidney, eu falei ainda há pouco sobre uma ocorrência policial ali na região da Avenida Ayrton Senna, né? No sentido linha amarela, na Barra da Tijuca, né? Uma ocorrência policial. A polícia acabou de informar que policiais do 18º Batalhão atenderam ali uma ocorrência do tombamento de um caminhão. Ainda não tem a confirmação se essa carga foi saqueada, mas os policiais estão nesse momento atendendo essa ocorrência. O trânsito é lento desde a Avenida das Américas, Sidney. Olha, Avenida das Américas, Ayrton Senna, ali é ponto sensível. A essa hora, então, né? Qualquer nova informação você volta, Thiago, porque quem está na zona oeste e sudoeste precisa de informação agora, 18h39. Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Já imaginou poder ajudar os vereadores a melhorar a nossa cidade? Não precisa ficar só na imaginação. Se você entrar agora no site Câmara.rio e abrir a aba Cidadania Ativa, vai encontrar uma lista de e-mails e telefones de todas as comissões e todos os vereadores. E mais que isso, nessa mesma aba você vai descobrir como apresentar projetos e enviar sugestões de leis que podem impactar a vida dos cariocas. Afinal, foi assim, escutando você, que surgiram algumas das melhores ideias para o Rio de Janeiro. Por exemplo, ouvindo a população que a Câmara ajudou a Prefeitura a investir no BRT Seguro, levando mais tranquilidade para os passageiros. E também foi escutando o carioca que a Câmara criou o Programa Permanente de Reforço Escolar, para dar mais apoio a quem está com dificuldade na escola. Como se não bastasse, a Câmara ainda economizou dinheiro público e doou 100 milhões de reais para ajudar a Prefeitura no reforço da saúde do Rio, criando um super centro carioca de saúde na Zona Oeste. Pois é, a Câmara escuta a população, aprova e faz acontecer. E com isso a nossa vida só melhora, porque se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em www.câmara.rio. Café reforçado Pra semana começar! Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Melita 28,90. Leite em pó Glória 12,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 13,95. Salsicha Seara 8,97. Mussarela 29,98. Presunto Perdigão 26,98. Mini Chicken 16,98. Margarina Delícia 500 gramas 6,99. Arroz integral Granfino 4,99 no app. Farofa Receita Caseira Granfino 5,99 no app. Limpador multiuso Dona Clara 2,79 no app. Kit Elsev 26,90 no app. Rede Economia, economia é aqui. Isabelle Benito. Olha só a promoção do Glicoleve Clube no mês do consumidor. No plano Smart 2.0, o mais moderno e menor sensor de glicose do mercado brasileiro, sai por apenas R$ 269 cada. Isso mesmo, cada sensor Bluetooth Smart 2.0 no Glicoleve Clube, só R$ 269. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e ganhe ainda super brindes de boas-vindas. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção motoristas, o tablado inferior do elevado das Bandeiras será fechado no sentido São Conrado, das 11 da noite às 4:30 da madrugada. A ligação entre a Barra e São Conrado será feita pelo tablado superior. Agentes da Sete Rio estarão no local para orientar os motoristas. A Rádio Tupi está com você, onde você estiver, da forma que quiser. Tá no rádio, tá no site, Facebook, aplicativo. No YouTube. No Instagram. Da Tupi, sou super fã. Tupi.fm. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui.
tem tecnologia, tem CREA. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h43. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Já eu cumprimento aqui o Azedo, mas estava acompanhando aqui as propagandas, né, a publicidade aqui do Jornal Tupi e falou do evento do CREA. Esse evento vai ser gigante agora, dia 19, né? O PIR Mauá vai receber o CREA aqui. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o engenheiro Miguel Fernandes, que é o presidente do CREA RJ. Ele trata a gente com muito carinho, sabe? Aqui o Jornal Tupi sempre dá informações de primeira mão, ele traz as notícias aqui. Vai ser o caso de hoje. Dessa vez, ô Barrocas, eles vão falar muito de engenharia, claro, é um segmento muito expressivo, mas tem várias iniciativas novas, por exemplo, né, eles chamam de agronomia e sabores. Uma das novidades desse ano é o destaque para queijos e vinhos do Rio de Janeiro, estão ganhando o mundo. A gente conhece queijos e vinhos assim, de outros países e tal, nem tem ideia que o Rio tem uma produção forte nessa matéria. E vamos falar também sobre a força da engenharia. Daqui a pouco, hein, ao vivo, essa entrevista bacana, ter escolhido aqui o Jornal do Tupi. Agora sim, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Qual é o seu assunto de hoje, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney, Barrocas. Boa noite. Olha, a notícia de hoje quente é a decisão do ministro Flávio Dino de acabar com a história de que juiz condenado por corrupção, por envolvimento com tráfico de drogas, essas coisas, é aposentado compulsoriamente recebendo vencimentos. E ele acabou com o critério de que isso seria pena máxima e agora esses ministros poderão perder a aposentadoria, o que é uma coisa assim, importante. Você tem casos famosos, por exemplo, o juiz Flávio Roberto de Souza, do TRF2, foi aposentado depois de ter sido flagrado dirigindo o carro do Eike Batista e usando alguns objetos pessoais dele, como relógio, piano. Isso, na época, foi um escândalo. Foi aposentado, recebendo dinheiro proporcional ao tempo de serviço. Outro caso do juiz Jair Benítez de Azambuja, de Umuarama, que forjou um atentado contra ele mesmo e induziu um funcionário a atirar em outro juiz. Também foi aposentado compulsoriamente, recebendo o soldo, né? O ministro, outro caso foi o juiz Amauri de Lima e Souza, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, condenado por que estava envolvido com o tráfico de drogas. É o caso mais famoso de juiz que até agora perdeu o direito à aposentadoria é do Nicolau dos Santos Neto, o famoso juiz Lalau, que foi responsável por um roubo de 170 milhões nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo, no final dos anos 1990. Essa decisão é muito importante, porque ela vai atingir todos os magistrados, inclusive dos tribunais superiores, porém, com exceção dos ministros do Supremo. Eu ia tocar nesse ponto, porque essa turma fala em tudo que você disse aí, 99%, na aposentadoria prêmio, né, que é inconstitucional, segundo o Dino, e os magistrados devem estar sujeitos ao sistema de responsabilidade disciplinar, enfim, como qualquer cidadão. Mas você lembrou bem duas coisas. Uma, é uma decisão monocrática, individual do ministro Dino, né, Flávio Dino, mas precisa ser analisada ainda essa decisão dele no plenário do STF. A outra é por que os ministros supremos não entram também no mesmo balaio? Pois é, essa é uma pergunta
que todo mundo vai fazer, né? Vai fazer, claro. Por que os ministros do Supremo não estão na mesma situação? No momento, esse é um assunto cabeludo para eles, né? Porque essa crise do Master aí, se houver uma delação premiada do Daniel Vorcado, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Vai ser um Deus dos acordos. Antes, né, Azedo, de se falar assim, mas é uma perseguição para os juízes, tirar, tanta responsabilidade e tal, é só não fazer coisa errada, né? É só não pegar o poste do outro, andar, é só não mandar matar o colega, é só não abusar ilegalmente de alguma coisa, você não vai estar nessa lista de jeito nenhum. O que não é possível é realmente ter privilégios a esta ordem. Se ele faz uma coisa errada, vai para casa e continua recebendo mensalmente lá o vencimento dele, é uma coisa assim inacreditável. Eu sei que tem a defesa, né? Muitos magistrados defendem, dizendo assim, a gente estuda só para isso, e se não houver uma garantia, é muito arriscado para nós ter tomado uma série de decisões na vida, julgamentos perigosos e tal, aí mais adiante a gente não tem uma cobertura para nossa vida futura. Sim, mas nós estamos falando aqui de crimes, de magistrados que praticaram atos criminosos, e aí é quase dar um prêmio. Você vê que o nome até já fala, aposentadoria prêmio. Quer dizer, o cara recebe um prêmio em casa, vai pra praia pegar sol e tal, então o vencimento dele lá já garantido, é quase inacreditável. O Barroco tinha entrado na conversa, diga, Barroco. É um absurdo, né? Que o juiz hoje, o juiz condenado, ele não é punido, ele é premiado com a aposentadoria. É como se a gente fosse demitido e continuasse recebendo dinheiro, né? É uma coisa absurda. Agora eu queria saber contigo, Azedo, se você acha que o judiciário, de uma forma geral, vai gritar e vai recorrer. Já está gritando até, né, Barroco? O Azedo já está gritando, né? Eles são muito corporativistas, né? Eu acho assim, engraçado pelo seguinte, o sujeito, quando opta por ser juiz, faz um concurso público, ele sabe quanto é que ele vai receber, porque no edital ele tem essas informações. E ele sabe também que a magistratura é um sacerdócio. Ele tem que ter uma vida compatível com o que ele ganha, embora ele tome decisões que valem milhões, né? Porque muitas vezes envolve fortunas, né? Negócios milionários, etc. Se ele quer ganhar dinheiro como juiz, ele não vai ganhar, ele só tem uma opção, sair da magistratura e advogar. Aí ele vai ganhar muito dinheiro, já foi juiz, etc. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um juiz do Supremo Tribunal Federal, que saiu da corte, ele não dá um parecer por menos de R$500 mil. Deus, hein? Meu Deus. Não, ele é muito mais do que ele ganha como ministro de salário mensal. Então, são escolhas que precisam ser feitas, né? Tem a escolha certa e tem a escolha errada. A escolha errada é se envolver com corrupção. A escolha certa é, se quiser ganhar dinheiro, deixar a magistratura e virar advogado, jurista, consultor, executivo de grande empresa. Eu sei, Azedo, que a simpatia ou a antipatia, a ideologia, as diferenças, né, que o cidadão tem com o ministro Supremo, tudo isso pode fazer com que em algum caso ele diga, poxa, o cara decidiu por absolver e tinha que ter condenado. Eu sei que há um abismo grande, mas nós temos que ver também que é uma coragem grande do ministro Dino, inusitada, não me recordo de antes ter se tomado assim, um enfrentamento tão claro, porque dessa situação de conforto de magistrados, que é muito difícil, né, você enfrentar penduricalhos, é muito difícil você tocar nesse assunto. A gente tem muito respeito pela justiça, evidentemente, mas não é por isso que você vai concordar com tudo que eventualmente precisa ajustar ou corrigir. Então, o ministro Dino, eu acho que ele dá um passo importante. Vamos ver se os seus colegas continuam discutindo isso em plenário de maneira aberta, profunda, justa e necessária, porque senão a pressão vem e você se acovarda e fica tudo igual, né? Eu pessoalmente acho que deveria mudar a legislação com relação aos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, porque é o seguinte, a presidência do tribunal, ela se dá por rodízio. Então, cada presidente leva 2 anos de mandato, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal são 11 ministros, 2 anos de mandato, 22 anos.
Eu acho que o correto seria, como a presidência é exercida por antiguidade, do meu ponto de vista, o correto é o sujeito que chegou a ministro do Supremo, presidente da Corte, e acabou o mandato, vai para casa. E aí vai ganhar dinheiro. Se entrou jovem, né, vai ter uma vida profissional mais... Tem um limite de idade longeva. também, né? Tem um limite também, né? Tem que mudar, né? Tem que mudar, pensar isso de uma maneira muito, muito profunda, muito séria, né? Muito equilibrada. Bom assunto esse. Muito obrigado aí, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Amanhã ele volta, 18h53. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Renata Victor, nós temos informações aí da previsão do tempo para o estado do Rio? Temos sim, Sidney. Terça-feira vai ser de sol, calor e a chuva diminui bastante. Na região serrana, o dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece e a temperatura sobe um pouco. Em Nova Friburgo, teremos máxima de 25 graus e a possibilidade de chuvisco isolado. No norte e noroeste fluminense, o calor aperta. Em Campos, o sol predomina e o termômetro pode chegar a 31 graus. No sul do estado e na Costa Verde, o dia será de nuvens, céu nublado, máxima de 27 graus em Angra. E se chover, será aquela chuvinha bem fraquinha no final do dia. Já na região dos lagos, sol, céu azul, máxima de 27 graus. Só o mar que ainda continua agitado. Super Rádio Tupi. Atenção, marceneiros e construtores, chegou o Mega Maço Flaviense. É preço no chão e prêmio na mão. Compras a partir de R$2.000 dão direito a um giro na roleta. A partir de R$5.000 você ganha 2 giros. São 2 prêmios incríveis para você aproveitar. Resgate seu brinde ou experiência no mesmo dia da compra e não perca. Condições nas nossas lojas. Mega Maço Flaviense, preço no chão e prêmio na mão. Dia 5 de abril no QualiStage, Lynyrd Skynyrd, pela primeira vez no Brasil. Lembra de mim. Dia 11 de abril, Ivan Lins com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Mas... Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h57. Entrevista. Muito bem, há pouco eu falava aqui desse evento agora, no dia 19, no Pier Mauá, né? O CREA aqui, e dizia que Miguel Fernandes, engenheiro, presidente do CREA, iria nos conceder uma entrevista e a hora chegou. Miguel Fernandes, boa noite. Oi, Miguel, tá nos ouvindo ou não? Tá na linha? Oi, Sidney. Oi, Miguel, tá nos ouvindo? Boa noite. Te escuto bem. Mas você tá ouvindo bem, né?
Te escuto bem, Cid. Maravilha, maravilha. Ô Miguel, estava vendo aqui o roteiro desse evento, vai ser amplo pra caramba, né? Vamos começar pelo principal. O que você acha que vai mobilizar mais os engenheiros? São mais de 5 mil engenheiros, espero que uma boa parte frequente vá até lá no CREA aqui. O que é esse evento? Por que ele é bacana para os engenheiros? Olha, Sidney, é o maior evento de engenharia e agronomia do estado do Rio de Janeiro. É o nosso grande encontro. É um momento de construir relacionamentos, capacitação, discussões sobre o mercado, sobre o setor. Também é um momento de diversão, descontração entre os colegas do setor. Já temos mais de 4 mil inscritos, num total de 5 mil vagas disponíveis. Então, assim, quem não se inscreveu são as últimas vagas, a última oportunidade de poder estar lá fazendo, né, a avaliação de como se comporta hoje o setor das engenharias, agronomia e geociências do nosso estado. São várias empresas participantes, entidades, instituições de ensino, vem presidentes de CREA de todo o país. Então vai ser um momento de celebrar a boa engenharia do nosso estado. Ô Miguel, eu conduzi aqui para você falar sobre os engenheiros, porque a maioria dos seus associados, né, é formado via engenharia, mas tem o pessoal da agronomia também. Estava lendo aqui, queijos e vinhos do Rio ganhando o mundo. O que é isso? Da onde vem esses queijos? Da onde vem esses vinhos ganhando o mundo como? O que vai ter lá? Esse é um cenário muito interessante, né, filho? Porque quando a gente fala de Rio de Janeiro, nos vem à cabeça indústria petroquímica, construção civil, e muitas vezes a gente não percebe que existe no interior do Rio, né, um setor pujante de agropecuária, de agronomia, que vem se destacando no cenário nacional e internacional com os seus produtos. Então a gente quis trazer aí, exatamente pela curiosidade, né, vinícolas que estão se posicionando hoje no mercado, junto com indústrias laticínias aí do queijos, né, fazendo essa pegada do queijos e vinhos, fabricados no Rio de Janeiro por profissionais registrados no CREA, relacionados ao nosso setor, trazendo aí um grande valor, não só do produto, mas de todo um turismo rural que vem se formando, daqueles que desejam conhecer também, além de consumir esse produto, conhecer as metodologias, né, de fabricação, de plantação, enfim, daquilo que está envolvendo todo esse novo cenário da agronomia fluminense. Então, é uma mesa que tende a ser provocativa, né, gerando, quem sabe aí, grande interesse também do público, que não é necessariamente profissionais do setor. Ô Miguel, sabe o que eu tenho notado nos últimos anos? Que há uma onda aí, né? A juventude fala em vibe, né? Uma onda aí de inovação. Então você pega não só em setores como esse setor da agronomia, onde tem a criatividade, às vezes um pouco artesanal, mas grandes empresas, SEDAI vai estar lá, Águas do Rio vai estar lá, Light vai estar lá, e eles vão mostrar inovação. Vocês, no material que eu vi em outro lugar, até foi em outro veículo, eu vi, vocês estão falando de tecnologia, né? Até dei uma nota no Jornal do Dia na minha coluna sobre isso. O que tem de inovação legal aí das grandes empresas, do próprio CREA e de pequenos empresários, mas que estão nessa linha empreendedora? O que tem de novidade? Então, as maiores empresas de engenharia estão levando, né, através de estandes, as inovações tecnológicas que elas estão implementando dentro dos seus serviços. Então, por exemplo, a Naturgy vai estar presente com uma simulação do seu centro de comando e operação, que faz toda a gestão do gás encanado no nosso estado. A Light vai estar levando seus desafios, a Águas do Rio, a SEDAI, o consórcio hoje responsável pela retomada das obras do metrô. Então, estamos falando do que está acontecendo de vanguarda hoje, tecnologicamente, no setor de engenharia do estado do Rio de Janeiro, sendo apresentado, né? Vamos ter mais de 20 fabricantes de produtos agropecuários, né, agrícolas do estado do Rio de Janeiro, pré-selecionados de altíssima qualidade, levando esses produtos lá também, através da Secretaria de Estado de Agricultura aqui do nosso estado do Rio. Então, a lógica do evento é toda uma discussão
da inovação. E nós, do CREA, vamos apresentar um novo sistema que vem de forma disruptiva, né, movimentar a base de dados que são gerados através dos profissionais e das empresas dentro do sistema, transformando isso em informação de qualidade para os tomadores de decisão, seja do setor privado, do setor público ou até para a academia, estudar como se comporta hoje o mercado de engenharia do estado do Rio de Janeiro. O João Pedro Barrocas tem pergunta para você, Miguel. Diga, Barrocas. Miguel, para o leigo, assim como eu, né? Quando a gente fala em engenharia, a gente pensa logo na construção civil, né? Erguer prédios, em empreendimentos particulares, né? Mas a gente sabe que a engenharia é muito mais do que isso. Qual a importância da engenharia para o desenvolvimento público das cidades, Miguel? Olha, João Pedro, é essencial, né? O setor das engenharias e agronomia são responsáveis por 2/3 do PIB do país. Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, é impossível se falar sem esse setor. Além disso, quando a gente fala de desenvolvimento social, o que leva conforto, o que leva infraestrutura de qualidade, o que leva oportunidade à sociedade, trabalho, renda, é também o setor que mais gera isso, né? E, por fim, a defesa do meio ambiente, a garantia da preservação ambiental só é possível através dos serviços regulamentados, dos serviços legalizados, porque esses têm que ter licença, eles têm a preocupação com o meio ambiente. Então, eu costumo dizer, e é o primeiro painel que a gente apresenta, né? É o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado através do setor da engenharia. E a gente vai ter lá não só o debate da construção civil, mas, por exemplo, da energia nuclear nesse cenário, da pesquisa do setor da engenharia, da infraestrutura como questão de mobilidade, saneamento. Então, essa pluralidade que traz a perspectiva do setor para quem às vezes pode não estar assim, está com a cabeça muito na construção civil, né, na habitação, sim, mas é bem maior essa gama. Ô Miguel, nem sei se você sabe, acho que o Barrocas não sabe, a Renata Vico também não, o João Tavares também não, acho que o Miguel não era nem nascido, né, mas na década de 80 eu tinha muito conhecimento ali no clube de engenharia, o show era o presidente, eu frequentava lá o clube de engenharia e tal, e eu me lembro que naquele período a grande luta era tentar achar caminho para as consultorias de engenharia, porque o cara com a consultoria, ele tem lá o escritório dele, e ele tem o ganha-pão garantido, mas havia uma crise monumental, muitas delas fecharam, a economia não estava legal, a década de 80 foi considerada uma década meio perdida, né? Hoje qual é a boa da engenharia nesse aspecto, né? As consultorias ainda existem, não existem? Qual é o caminho hoje para o jovem engenheiro ou para quem já está estabelecido na economia fluminense? Olha, Sidney, você está tocando num ponto assim da essência do mercado de engenharia, né? O setor de projeto e consultoria é a alma da engenharia. Infelizmente, houve um desmantelamento das grandes empresas do setor de consultoria de engenharia nas últimas décadas. E quando a gente faz um evento como esse, que é um evento de pauta positiva, é um evento para mostrar a força e a relevância desse setor que vem sofrendo muito na última década, tem como objetivo também ali resgatar setores como o da projeto de consultoria, né? A inteligência da engenharia está por trás disso. E é uma pauta que a gente precisa abraçar com mais força, e aí até fazendo uma autocrítica à nossa gestão. Eu que sou do setor de projeto de consultoria, eu sou engenheiro dessa área, né? É a minha especialidade, que a gente precisa fortalecer cada vez mais num projeto nacional, se a gente quer a reindustrialização de um país, a alavancagem econômica, o crescimento do PIB passa muito pelo resgate do setor de projeto e consultoria de engenharia. Maravilha. Miguel, agradeço muito a sua participação. No dia 19, o evento no Pier Mauá. Quem for de VLT, saltar ali naquela estação dos museus, é em frente? Já dá para ir a pé? Ou tem que ir de táxi, tem que ir de Uber? Como é que é? Não, VLT é a melhor forma de chegar. Outra obra de engenharia, um equipamento eletromecânico fundamental que vem mudando a mobilidade do centro da cidade. Então, pelo VLT, você salta ali, não tem uma estação em frente ao Armazém 3, né? Vai ser um prazer receber os profissionais do setor. Outra estação, então, não é essa, é uma depois, né? Depois da do Museu da Manhã. Tem a do Museu da Manhã, em seguinte é a estação que fica em frente ao Armazém 3. Maravilha. E assim,
Nós teremos o maior prazer em receber os profissionais. Como eu falei, tem que correr no site, últimas vagas. Quem está registrado no CREA tem o direito ao ingresso gratuito. Eu faço a pergunta, Miguel, onde é, já faz bem de comercial dele, já diz, já tabula um comentário de parte mecânica, maravilha. Olha, o Miguel Fernandes é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, do CREA, e conversou conosco aqui no Jornal da Tupi, 19h07. Quem tá no Rio tá na Tupi. Olá, ouvintes da Super Rádio Tupi, Andrei Andrade aqui, criador do Articular, que considerado o melhor produto ortopédico do Brasil. Estou vindo aqui para falar com você que sofre com dor crônica. Atenção, você que tem dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que não está aguentando mais gastar dinheiro com medicações. Presta só atenção, porque se você não conhece ainda, você vai conhecer a partir de agora o melhor produto contra a dor no Brasil. O Articular, que ele é certificado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E eu vou explicar para você o porquê. Esse produto, ele não é um simples cálcio, magnésio, ora pronobis, nada disso. Ele é um produto completo que tem uma composição, uma fórmula dedicada para você que sente dor crônica. E qualquer ortopedista, reumato, indica o nosso produto. Se você levar para ele, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É o mesmo que é usado em caso cirúrgico. Lembra que antigamente tudo era cirurgia, bateu, quebrou, lesionou? Opera, cirurgia, pós-operatório, demora. Hoje não. Hoje bateu, quebrou, lesionou, é ácido hialurônico ortopédico, e por conta dessa tecnologia que o Articular que é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, você que trabalha com repetição. Aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o mês de março, final de março. Recebe, melhora e paga depois, mas tem que ligar agora. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Você vai ligar agora. Se não conseguir ligar, manda mensagem no WhatsApp nesse mesmo número. Você vai ser recebido e vai ser acompanhado. E o melhor, vai ganhar de presente quem ligar agora o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural. Para você que precisa perder peso da forma certa, ligue agora, porque você vai ganhar de presente. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h11. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você.
Paulo Lage está de volta. Fala da onde, Lage? De volta, sim, Sidney Rezende, destacando agora a Avenida 31 de Março, acesso do viaduto, saída da Zona Sul em direção ao centro, teve mais cedo um acidente entre utilitário e carro, ainda está ocupando uma faixa na altura do Sambódromo. Para quem vai no sentido Santo Cristo, complique muito a movimentação ainda naquele trecho de saída do túnel Santa Bárbara. Quem vai pelo aterro do Flamengo e Cerro de Botafogo, tudo tranquilo por enquanto. Observa um bom panorama também na chegada ao Trevo dos Estudantes mais à frente. Problemas por enquanto na Presidente Vargas. Segue a lentidão na pista central, próximo da Uruguaiana e também mais à frente na Central do Brasil para quem vai rumo à zona norte da cidade. Movimento melhor por enquanto pela Praça da Bandeira. Ainda assim, a Avenida Rei Pelé mais à frente, a movimentação é intensa, mas ainda assim sem dificuldades. Toyota 10, até 10 anos de garantia é só na Toyota. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vou fazer um sanduíche aqui, vou chamar o Wellington Campos lá do Flamengo, vou falar depois com o Thiago Vera, já está aqui do meu lado sobre o Botafogo, e depois, viu, Wellington, eu convoco você para falar de seleção brasileira. Vamos só separar os assuntos aqui, tá? Para ficar legal. O Wellington, e aí, o Flamengo, hein? Alô? Alô, Sidney, alô, amigos da Super Rádio Tupi, muita alegria na Gávea, no Ninho do Urubu, com as convocações de 3 jogadores do Flamengo, né? O Alexandro, lateral esquerdo, o Danilo, que foi chamado para ser lateral direito, mas joga de zagueiro também, como tem atuado no Flamengo. E a novidade, Léo Pereira, tendo a sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Os jogadores comemoraram, os companheiros cumprimentaram e demonstra a força do Flamengo. Interessante, né? Os 3 jogadores do setor defensivo. O time joga na quinta-feira com o time do Remo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, 8 da noite. O Fly está nesse momento na 5ª posição do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, viu, Sidney? Isso, Wellington, segura aí, tá? Vou te chamar sobre seleção brasileira, segura na linha aí. Agora as informações do Botafogo. Tudo bem, Thiago Veras, como é que vai? Tudo bem, Sidney, boa noite pra você, pra quem tá ligado aqui na Tupi. O Botafogo tem 3 informações hoje. Primeiro, que é um dia de prazo que vence para que o Botafogo evite um transfer ban. Ele tem que fazer o pagamento de uma nova parcela ao Atlanta dos Estados Unidos pela negociação na época do Thiago Almada. Tem volume disso aí? Quanto é, mais ou menos? São 26 milhões de reais aproximadamente, 5 de dólares. Ele tem dinheiro pra isso? Hoje a condição do Botafogo ele tá negociando com o Atlanta para tentar dar uma esticada nesse prazo, não sofrer o transfer ban para fazer o pagamento. Então não tem, o dinheiro em todo não tem. Hoje não tem esse dinheiro para efetuar de cara e não conviver novamente com esse problema que é um transtorno. O Texton está negociando diretamente com a Liga e também com o clube dos Estados Unidos. O Caio Roque, lateral esquerdo, veio da Portuguesa, já está no CT, fez uma atividade, contratado por empréstimo até o fim do ano. Agora há pouco o nome dele saiu no bid, então ele já está em condição de jogo, de poder estrear, se for o caso, na quarta-feira em São Paulo com o Palmeiras. E o Danilo, do Botafogo, que é hoje quem destoa positivamente desse atual momento, ele convocado, muito de forma merecida, né, para a seleção. O Danilo vai ser observado pelo técnico Carlo Ancelotti nesses amistosos aí contra a França e também a Croácia. Tá certo, obrigado, Thiago. Ó, tá vendo aí o Wellington? Chamou assunto pra você, agora é seleção brasileira, diga lá. Então, Sidney, vamos falar de seleção brasileira aqui no Jornal da Tupi, porque agora à tarde, aqui na sede da CBF, o técnico Carlo Ancelotti apresentou uma lista de 26 jogadores para os amistosos dos Estados Unidos, dia 26 de março em Boston, com a França, depois a Croácia, dia 31 de março em Orlando. As novidades, o zagueiro Ibanez, ex-Fluminense, Léo Pereira do Flamengo, a volta do Danilo do Botafogo, que na verdade não atuou ainda com o Ancelotti, o garoto Gabriel Sara, ex-São Paulo, e também os atacantes Igor Thiago, ex-Cruzeiro, está no futebol inglês, o Brentford, o Ryan, ex-Vasco, e também estão retornando o Bento, goleiro, o atacante Hendrick, e Neymar fica fora. E o Carlo Ancelotti deixou muito bem clara a seguinte situação: se ele estiver 100% e quem estiver 100% vai estar na lista do dia 18 de maio. Foram chamados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, jogadores de defesa laterais Wesley, ex-Flamengo, Alexandro, Danilo e o Douglas Santos, os zagueiros Brenner, o Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos, além do Gabriel Magalhães do Arsenal, meio-campistas Andrei Santos, Casimiro,
Danilo, Fabinho e também o Gabriel Sara. O Fabinho ex-Fluminense e o Gabriel Sara está no Galatasaray. Atacantes Hendrick do Olympique, Gabriel Martinelli Arsenal, Igor Thiago do Brentford, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique ex-Botafogo no Zenit, Matheus Cunha no Manchester United, Rafinha Barcelona, o Ryan agora está no Bournemouth lá da Inglaterra e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Seleção se apresenta segunda-feira, dia 23, já nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Tá falado, Sidney. Super falado, obrigado, Wellington. Você sabe, o Barroco, que eu falei aqui com o Thiago, o Estevão tá machucado, né? E o Thiago vai ser provavelmente titular da seleção brasileira, um atacante perigoso, né? E você falou do Fábio, né? O Fábio nunca foi convocado, né? Pois é, o Fábio eu acho um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol brasileiro. Um talento constante, né? É, porque assim, sempre tem um jogador, sempre tem um goleiro que se destaca no Campeonato Brasileiro. Aí ele é convocado. Só que daqui a 1 ano, 2 anos, você some. Nunca mais ouve falar nele, ele some. Aí vem outro. Mas o Fábio está há mais de 20 anos jogando em altíssimo nível e infelizmente nunca é lembrado. Mas você sabe que ultimamente nós estamos tendo bons goleiros. Teve uma época de entre safra de anos aí que a seleção brasileira não tinha. O Félix, né, que foi goleiro da Copa de 70, ninguém gostava do Félix na época, achava que ele era fraco e tal, e era um ótimo goleiro, mas era goleiro baixinho, né, franzino e tal. Hoje em dia é só brutamonte, né? Os goleiros são imensos, né? Tudo mais de 1,90 m. É, pra pegar pênalti e tal, e são ágeis, né? Não é mais aquela de ser grande, ser lento, não mudou. Se você vê treinamento de goleiro, você fica impressionado. É brabo, né? Tem até treinador de goleiro, né, nos times, né? 19 e 18. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Café reforçado pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Melita 28,90. Leite em pó Glória 12,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 13,95. Salsicha Seara 8,97. Mussarela 29,98. Presunto Perdigão 26,98. Mini Chicken 16,98. Margarina Delícia 500 gramas 6,99. Arroz integral Granfino 4,99 no app. Farofa Receita Caseira Granfino 5,99 no app. Limpador multiuso Dona Clara 2,79 no app. Kit Elsev 26,90 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Olá, Rio de Janeiro, aqui é o tenor Jorge Durian, da Bela e os Tenores. Você não pode perder esse show incrível no Teatro Riachuelo, no dia 19 de março. Um show imperdível, uma homenagem ao grande tenor André Bocelli. Super Rádio Tupi. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rádio do Rio, é a Tupi. Rádio Família é a Rádio Tupi. Eu tô feliz da vida. Rádio Feliz é a Rádio Tupi. Rádio Feliz é a Rádio Tupi. Rádio Feliz é a Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
19h22. Jornal da Tupi. Informação. Marcos Antônio de Jesus, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Durante o seminário realizado na manhã de hoje pela Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, a ABPIP, e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, na sede da Firjan, no centro, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Arthur Watt, disse que a entidade tem como meta decidir o preço de referência do diesel ainda esta semana. A perspectiva é de que o tema seja aprovado em reuniões extraordinárias da diretoria da ANP. A gente está correndo com velocidade máxima e a meta, com certeza, ainda essa semana para poder pautar também o mercado e ter um balizamento, né? Quando vai fazer jus, né? Assim que a gente conseguir estabelecer o primeiro preço de referência, ele vale até retroativamente o dia da MP. O governo federal editou na semana passada uma medida provisória que prevê que a ANP ficará responsável por fixar um preço de referência para nortear o mercado. O programa prevê subsídios de 32 centavos por litro para as empresas que aderirem. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Você e eu e todo mundo, né, que temos que fazer o imposto de renda, vamos ficar ligados, viu? A Receita Federal está anunciando aí novas regras. Maria Vitória Lima, quais, hein? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. A Receita Federal informou hoje que o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e vai até o dia 29 de maio. A declaração pode ser feita pela internet usando o programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal ou pelo sistema Meu Imposto de Renda, acessado pelo portal gov.br ou aplicativo no celular. O programa para preenchimento será liberado a partir do dia 20 de março. Quem perder o prazo terá que pagar uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165 e limite de 20% do imposto. Um alerta importante, Sidney, é a nova faixa de isenção para quem recebe até R$ 5.000 por mês e para quem recebe até R$ 7.350 mensais. Não vale para a declaração deste ano, porque o imposto de renda de 2026 se refere aos rendimentos de 2025. Essa mudança só terá efeito na declaração de 2027. Entre as novidades, o sistema Meu Imposto de Renda vai trazer alertas para ajudar o contribuinte a identificar possíveis erros antes de enviar a declaração. Outra mudança é no pagamento das restituições, que neste ano devem ser feitas em 4 lotes, previstos para os dias 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho, e a ideia da Receita é pagar todas as restituições até o último lote, dia 31 de agosto. A Receita estima receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano. Volto com você, Sidney. Muito bem, Vitória, 19h25. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a toda a equipe do Jornal da Tupi. Aqui quem fala é o José de Tinguá. Olha, eu contribuo com a natureza, contribuo com tudo, tá? Com o clima, eu não queimo lixo, eu mantenho árvores no meu quintal. Encontro muitos aqui na região, desmata sem autorização, corta árvores sem necessidade para poder fazer a construção ou cerca. Um abraço. Viu? A pessoa muito consciente. Se a gente conseguisse pelo menos que o lixo fosse seletivo, né? Você botasse o lixo orgânico, o resto de comida num lugar, né? O plástico no outro lugar. Reciclável, né? Reciclável, as embalagens também, né? Se você separar, já ajudava muito. O problema é que às vezes você até separa e depois eles juntam tudo de novo, né? Então a gente precisa investir nisso aí, ter uma boa industrialização para fazer a reciclagem, para cuidar. Seria uma cadeia ganha-ganha para o Brasil muito grande. Mais ouvintes. Boa noite. O Almir Rangel Filho de Campo Grande. A poluição está ligada aos prédios aqui, por exemplo, em Campo Grande. Surgiu 1 milhão de prédios. Mas para surgir esses prédios, estão devastando tudo. Os sítios estão acabando em Campo Grande.
some 200, 300 árvores assim, da noite pro dia. Isso é poluição, né? É o Almir Rangel Filho de Campo Grande. Valeu, meu amigo. Fica na paz, é um bom trabalho aí. Isso é sério, hein, Barrocas? Mais uma denúncia aí de desmatamento, né? A construção desenfreada sem o planejamento, né? Tem que ter um planejamento. Você mesmo já falou isso em outros programas, né? Tem rede de água pluvial, tem transporte, tem escola para atender esses novos prédios. Tudo isso tem que ser analisado antes da construção. Ô Renata, a gente pode oferecer e ofertar aqui o mesmo número da pesquisa para o ouvinte que queira, até não dizendo o nome dele, se protegendo, mas fazendo denúncias. Olha, eu moro num local tal, tem aqui na rua, estão dizimando árvores, estão fazendo construção irregular. Pode usar o mesmo número da pesquisa, Renata? Não é? Pode Então, sim, 980 18 8880, é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Repete, qual o número? 980 18 8880. Liga pra gente, mais ouvintes. Boa noite, Cid Rezende e amigo da mesa aqui, André Luiz de Campo Grande. Para ajudar o planeta, eu uso minha garrafinha d'água, meu copo de café, minha caneca para tomar no serviço e separo o lixo, essas pequenas coisas. Valeu, obrigado e boa noite. Pequenas, Barrocas, mais essenciais, se né? cada um fizer a sua parte, já ajuda bastante, né? E sabe o negócio de água, às vezes, você vai num local que não tem água filtrada, né? A água não tá legal, ou não tá na temperatura boa, você trazendo a sua água. E os copos de hoje em dia, devido à tecnologia, faz com que às vezes você enche aquele copo de um tamanho bem substancial de manhã, chega 2 da tarde ele tá gelado do mesmo modo. Quer dizer, é uma água que você trouxe, você tem certeza. A origem, a água é tudo, amigo, é saúde. E não usa copo de plástico. E não usa, exatamente, menos poluição no ambiente. Boa noite, Sidney Rezende e equipe, José Augusto, de Juiz de Fora. Sobre a pesquisa do dia, tenho feito coleta seletiva, que eu tenho coleta seletiva de remédios, de usados, terminados, coleta seletiva de cápsulas de café e noto que a consciência da coleta seletiva tem aumentado na população brasileira. Uma boa noite a todos. Você sabe, Barrocos, eu tenho alguns objetos em casa que às vezes eu quero ofertar e eu acho que as escolas poderiam estar mais abertas a receber, por exemplo. Eu tenho não sei nem como dizer aquilo, mas um porta-bandeiras, né? Posso colocar meia dúzia de bandeiras. É um negócio assim que escola pode, né? Tem eventos, tem solenidades, tem às vezes ali festas e tal. Eu quero ofertar, mas eu não encontro a escola aberta, o diretor, a diretora não recebem assim com muito entusiasmo, ou tem uma mesa grande, o que é ceder com cadeiras também para os estudantes. Pelo menos para dizer um não, né? Mas deveriam aceitar também coisas assim para a gente não jogar na natureza e propiciar uso, né? Com certeza. Outra coisa muito importante que você falou aqui sobre a coleta seletiva, a gente tem que ter toda a atenção para o descarte correto das pilhas e baterias, né? Isso é importante também. Pô, o Barrocas está afiadíssimo. Olha, o Vaguinho já tá aí, grande Vaguinho, tamo junto também. A Priscila Ingo já chegou, meu amigo. Calma. Tem a Patrícia Ingo e tem a Priscila Vaguinho. Eu olhei o Vaguinho e falei Priscila, não sei porquê. É Patrícia Ingo. A gente fica velho e começa a trocar o nome, lembra que a gente tem paciência comigo. É isso aí, galera, até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da